Olá, pessoal. Meu nome é Dijane Oliveira. Nós estamos no módulo de obrigações fiscais do curso de Educação Financeira para MEIs da Universidade Federal da Bahia. Estamos na parte 9, cujo objetivo é falar sobre como declarar o imposto de renda das pessoas físicas quando estas são MEI. Eu vou parar de compartilhar minha imagem para não atrapalhar a nossa apresentação. O primeiro ponto que vamos tratar é a necessidade de distinção entre o DAIS-MEI e a declaração do imposto de renda. Sabemos que a DAIS-MEI ela é aplicada à pessoa jurídica do MEI, enquanto que a declaração do imposto de renda da pessoa física, pelo próprio nome, ela se refere à pessoa física, no caso, que é o titular do MEI. Então, um ponto que nunca deve deixar de ser observado e que foi tratado ao longo deste curso, pela sua importância, é a necessidade de separação entre a pessoa jurídica e a pessoa física do bem. Isso porque, além das implicações relacionadas ao gerenciamento e controle, essa distinção também tem impacto direto nas normas tributárias do imposto de renda, que é o que a gente vai tratar nesta videoaula. Vários são os conhecimentos que a gente precisa para entender a legislação tributária e essas implicações no imposto de renda. No entanto, a primeira implicação que a gente vai tratar é quanto à distinção entre essas duas declarações principais, a declaração da ICMEI e a declaração do imposto de renda da pessoa física. Eu preparei esse esquema para facilitar a nossa comunicação e ele, de um lado, traz a declaração das NCMEI, que é da pessoa jurídica, e a declaração do imposto de renda da pessoa física, como o próprio nome já menciona. Ao observar a figura, a gente já visualiza que a declaração da ESN, ela é uma declaração anual, enquanto que a declaração do imposto de renda da pessoa física também é uma declaração anual. Então, neste ponto sobre a periodicidade, é o único ponto em que essas declarações elas se assemelham. Nos demais pontos, elas vão se distinguir. Então, no ponto relacionado à obrigatoriedade, a legislação do Simples Nacional, ela obriga todos os MEIs a apresentarem a DASEN. Isso quer dizer que, uma vez constituído o MEI não pode deixar de apresentar essa declaração por pena de pagar multa no atraso da declaração. Já com relação à declaração do imposto de renda da pessoa física, suas normas são determinadas pela legislação federal e pelas regras da Receita Federal. Ela é uma declaração obrigatória, no entanto, para algumas pessoas físicas, sendo que para outras pessoas físicas ela vai se tornar facultativa. O que isso significa? Isso significa que, anualmente, como é de conhecimento da maioria da população, a Receita Federal emite as normas que vai valer para o imposto de renda daquele ano. Sempre há poucas modificações, mas as condições básicas elas se permanecem ao longo do tempo. Então, dentro dessas regras, que vai determinar se uma pessoa está obrigada ou está facultada, tem o valor da renda dessa pessoa física no ano anterior à declaração. Então, o que acontece? Caso a pessoa física não esteja obrigada, isto não implica que ela não pode, se desejar, apresentar a sua declaração. Neste ponto, é importante para o MEI essa faculdade, ele usar dessa faculdade. Porque imagine um MEI em que só tenha como fonte de renda aquele negócio MEI que ele abriu. Então, quanto à receita bruta, né, a receita bruta da pessoa jurídica, ela vai estar documentada com as notas fiscais de compras ou as notas fiscais notas fiscais de venda obrigatória que emitiu, a declaração do MEI informando a receita bruta. No entanto, a pessoa física, que é o titular do MEI, ela não tem como comprovar de maneira válida qual é aquele rendimento, porque não é toda a receita bruta que é rendimento, que é renda da pessoa física. Então, nestas situações em que o MEI só tem uma fonte de renda, é preferível, né, para que ele possa comprovar e ter uma fonte confiável para apresentar às empresas de crédito, caso ele precise de abrir algum crédito, ele tenha uma comprovação de renda. Então, nesses casos, mesmo o MEI não entrando ou seja, o titular do MEI não entrando na obrigatoriedade, a gente diz que é importante que ele, mesmo assim, entregue a declaração.
Então, quanto à obrigatoriedade, a gente está vendo aqui que uma é obrigatória para todas e outras, e a declaração do imposto de renda da pessoa física é para algumas e outros não. Outro ponto em que a gente pode analisar a diferença entre elas duas é quanto ao objetivo. Então, na DAS-N, o objetivo é informar a receita bruta da atividade da pessoa jurídica, lógico. A receita bruta, normalmente ela é traduzida pelo seu faturamento, mas a gente vai falar um pouco aqui ainda desses conceitos, tá? Enquanto que, com relação ao objetivo da declaração do imposto de renda, é informar renda, seja ela tributada, seja ela não tributada. Mas também ela pega outras informações que não é a renda, tais como os bens, as despesas e outros tipos de informação que a gente lá preenche lá na declaração do imposto de renda anualmente. Bom, nesse slide, eu trago aqui o texto, né, onde está embasando o que eu falei sobre a obrigatoriedade da apresentação da DAS-N, que não é Edjane que está dizendo que é obrigatória a apresentação, e sim a Lei Complementar 123 e o artigo 109 da resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional. Então, como funciona a legislação, rapidamente, as leis complementares, ela tende a dar as normas gerais para a aplicação de determinado item que ela implantou. Enquanto fica a cargo dos outros órgãos emitir normas de caráter mais específico ou mais detalhado com relação àquele item. Então, no artigo 25 da Lei Complementar 123, diz: a microempresa e a empresa de pequeno porte, optante pelo Simples Nacional, deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal uma declaração única e simplificada das suas informações socioeconômicas. Então, o que eu chamo aqui, chama atenção, do termo deverá, porque deverá é um termo de obrigação. Já o artigo 109 da resolução CGSN, como eu falei, fala sobre o que deve conter, né, na declaração obrigatória. Então, para quem já é MEI há algum tempo, já conhece essas informações e sabe que essas informações simplificadas significa informar a receita bruta total que teve a participação do ICMS, que no caso são as receitas de vendas, e as informações referentes à contratação de empregados, caso houver. Já com relação à declaração do imposto de renda da pessoa física, as normas são editadas pela Receita Federal. Então, nós temos a Instrução Normativa da Receita Federal, 2178 de 2004, que determinou as regras de apresentação da declaração para o exercício de 2024, ano calendário 2023. Nesta norma, fala que fica obrigado à apresentação quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 30.639,90. Então, acima desse valor fica obrigada a declaração e abaixo desse valor fica facultada a entrega da declaração. No parágrafo 2º do mesmo artigo 2º da Instrução Normativa da Receita Federal, é onde a gente encontra o fundamento onde a pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a declaração de ajuste anual, observado o parágrafo 3º. Então, é neste parágrafo que a gente encontra o fundamento de que a declaração, para quem não é obrigado, ela é, na verdade, facultativa e não impeditiva. Bom, considerando que receita bruta e renda são pontos em que se diferenciam a DAS-SN e a declaração do imposto de renda da pessoa física, então é importante que a gente comente um pouco sobre esses dois conceitos para facilitar o entendimento lá da entrega da declaração nos exemplos que a gente vai tratar logo adiante. Então, receita bruta é o valor gerado pelas vendas de produtos ou de serviços prestados. Então, só a partir desse início do conceito, a gente já entende que quem vende ou presta serviço é uma pessoa jurídica. Por uma empresa, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos aos clientes. Isso quer dizer que há ocasiões em que ocorre a venda, então aconteceu o faturamento, mas logo após as pessoas devolveram as mercadorias. Então, no caso de devolução, o valor que você vendeu não se reflete na sua receita bruta, porque parte dela foi devolvida. Então, e também não se inclui no conceito de receita bruta aqueles descontos que o vendedor dá no momento da venda. Por exemplo, uma mercadoria custa R$1.000, você dá R$100 de desconto, então você só recebe 900. Então, o justo é que a sua receita
é os 900 e não os 1.000 que valia a mercadoria. Então, essa parte da exclusão é para tirar o efeito daquilo que não foi venda efetivamente realizada ou receita efetivamente recebida, o que vai ser recebido. Quando a gente fala da renda das pessoas físicas, ela é a soma de todos os valores recebidos por uma pessoa e que ela pode vir de várias fontes. Então, por exemplo, uma pessoa pode sobreviver, né, da renda que vem da aposentadoria. Ou ela pode ter rendas que vêm de uma previdência privada, ao qual ela contribuiu por um tempo e agora ela está fazendo os recebimentos dessas contribuições como benefício. Uma pessoa também pode ter renda do tipo comissões. No caso, se ela for um vendedor, um representante autônomo, ela vai receber comissões. Também pode vir de outras atividades autônomas. Eu sou pedreiro, sou engenheiro, não tenho MEI, eu sou apenas autônomo. Eu presto serviço como pessoa física e não como pessoa jurídica. Então, eu, como autônomo, na minha atividade, presto serviço e as pessoas me pagam. Se eu estou recebendo valores, eu estou aferindo renda, estou recebendo rendas. Também pode vir de pensões por morte ou outro tipo, rendimento do próprio patrimônio, por exemplo, aluguel, ou pode vir mais comumente dos salários, que é aquele provido lá do trabalho formal. E no nosso caso, inclusive, a renda pode vir em forma de distribuição de lucros da empresa MEI. Isso quer dizer que a empresa MEI obteve lucro e entregou para o seu titular, que é uma pessoa física. Então, a gente diz que a renda da pessoa que é titular do MEI, ela vem da distribuição de lucros da pessoa jurídica. Para melhorar mais o nosso entendimento, tem esse esquemazinho aqui que retrata o que a gente acabou de falar. Eu tenho uma pessoa jurídica MEI. Como é o movimento dessa pessoa jurídica? Essa pessoa jurídica vai ter receita bruta através das vendas ou prestação de serviço. Ela vai ter despesas e o que sobrar será o lucro dessa atividade aqui, dessa empresa. O lucro dessa atividade vai para onde? Em qualquer empresa, o lucro é distribuído aos seus sócios, uma parte pode ser reinvestida, espera-se, né, que seja reinvestida na própria empresa, e aí ela vai entrar como outras despesas de investimento. E aqui, o que sobra desse lucro, que não vai ser mais reinvestido, que não vai ficar dentro da empresa, ele vai para o sócio titular, que no caso, né, do MEI, chama a pessoa física titular. Então, a renda do MEI, ela vem da distribuição de lucros que veio dessa pessoa jurídica. Então, o lucro da pessoa jurídica MEI é renda da pessoa física titular. Então, daqui a gente já pode entender que se a declaração do imposto de renda da pessoa física, ela busca renda, então é essa distribuição de lucro que interessa ser enviada para ou informada na declaração do imposto de renda, porque na verdade essa distribuição é que é a renda dessa pessoa física titular do MEI. Então, considerando que a distribuição de lucro da pessoa jurídica do MEI é o elo de ligação entre a renda do titular da pessoa física, precisamos nos aprofundar sobre qual é o tratamento tributário dado a essa distribuição. Esse tratamento tributário a gente encontra na resolução CGSM 140 de 2018, no artigo 145, que fala sobre a isenção do imposto de renda sobre os valores pagos a titular ou sócio, ou seja, a distribuição dos lucros para o sócio. E aqui nessa legislação, se ele está numa seção de isenção, indica a vontade do fisco de isentar do imposto de renda essa tal distribuição. Bom, considerando a importância dessa norma para que a gente atinja o nosso objetivo de saber como o titular do MEI vai apresentar a sua declaração da pessoa física, então é preciso que a gente analise essa norma de forma mais detalhada. Bom, o que diz o artigo 145? Consideram-se isentos do imposto sobre renda na fonte e na declaração de ajuste do benefício os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Bom, até aqui a gente verifica que o interesse é isentar do imposto de renda, seja ele retido na fonte ou seja ele aquele apresentado na declaração de ajuste, que é a nossa declaração do imposto de renda da pessoa
física. Seguindo, ele fala, salvo os que corresponderem a prolabore, aluguéis ou serviços prestados. Salvo o quê? As rendas, né, ou a distribuição que se refere a prolabore, a aluguel ou serviço. Então, isso aqui a gente está vendo uma exclusão da isenção. Então, aqui a gente já está vendo que essa isenção, ela não é integral, ela não é 100%. Não é tudo que for distribuído ou pago ao titular que será isento. Então, dos valores que vai ser distribuído ao sócio titular, estão excluídos esses 3 itens. Então, o que significa esses 3 itens? Por exemplo, prolabore. O prolabore significa que o empresário ele já determinou um salário mensal para ele. Então, lá na empresa, já sai como despesa da empresa e vai para o seu sócio, ou se for o MEI, ou o titular do MEI, já vai mensalmente um valor fixo, que isso foi já acertado dentro da empresa, e se tiver mais de um sócio, também acertado com os seus sócios. Então, esse prolabore não significa uma saída de recursos da empresa para a pessoa física? Representa. Então, essa saída, ela não é isenta porque ela não se enquadra na categoria de distribuição de lucro. Agora, onde entra aqui esses aluguéis? Esses aluguéis podem ser casos em que o sócio da empresa é proprietário do imóvel onde a empresa funciona. Então, é opção do sócio da empresa ou do titular da empresa cobrar o aluguel, né? O aluguel que pertence à sua pessoa física. Então, a pessoa jurídica vai ter despesas de aluguel que vai entregar ao seu sócio como remuneração, né, daquela pessoa física. Se essa pessoa física está recebendo em função de um imóvel que ele tem, ele não está recebendo em função de distribuição de lucros. Então, por isso, não vai entrar na isenção. Ou serviços prestados. Então, nesse caso aqui, são casos em que o sócio da empresa pode prestar seus serviços na empresa, para a empresa. Então, se a empresa, ao invés de pagar por aquele serviço, pode contratar o seu próprio sócio, o seu próprio titular, é lógico que a empresa tem que pegar essa despesa, né, com essa despesa que ela está tendo, e para remunerar o sócio que efetivamente prestou o serviço. Então, observe que essas 3 situações, elas são situações que foram valores pagos ao titular, ao sócio, mas elas não se enquadram no conceito de distribuição de lucro. Então, qual a implicação disso? Essa pessoa física que é titular, ela, quando for elaborar a sua declaração do imposto de renda, ela não pode apresentar esse prolabore, o aluguel ou a prestação de serviço como um rendimento não tributável, e sim como um rendimento, como um rendimento tributável. Depois eu quero entender porque está acontecendo esses riscos com a caneta, mas, portanto, é que fica o entendimento, tá? Então, aqui, a gente está diante aqui de uma primeira exceção, né? Agora, no parágrafo 1º desse artigo, ele traz agora outro tipo em que a isenção não se aplica. Então, ele diz, a isenção de que trata o caput, que quer dizer o artigo 45, fica limitado ao valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o artigo 15 dessa lei aqui, de 1995, sobre a receita bruta total anual, no caso da declaração de ajuste. É essa parte que nos interessa aqui nesse parágrafo 1º. Então, ele limita a aplicação de um percentual. Aí ele diz, esse percentual que eu estou falando está onde? Está na Lei 9.249. Essa Lei 9.249 é a mesma aplicação, né? Esses percentuais são os percentuais que são aplicados às empresas do lucro presumido, que é um tipo de tributação. O que é que acontece nas empresas do lucro presumido? Como elas também são dispensadas de contabilidade, assim como as ME, EPP e inclusive os MEIs, se diz que não é possível confiar no lucro que cada empresário vai apresentar. Então, o próprio fisco faz uma presunção de quanto é o lucro daquela empresa baseado na aplicação em cima da sua receita bruta. E, no final das contas, este artigo quer dizer que só vai estar isento essa distribuição de lucros a parte em que seja aplicado esses percentuais de lucro presumido. No exemplo prático, né, a gente vai tratar isso e vai ficar mais claro. Então, o que importa aqui a gente entender é que
O lucro, a distribuição de lucro também não é 100%, porque não é 100%. Porque é apenas o percentual que seja estabelecido pela legislação. Ok? Então, teremos do lucro uma parte que será isenta e uma parte que será tributada. A parte isenta a gente vai conhecer aplicando esses percentuais, que a gente vai ver. Depois segue nesse mesmo artigo, do parágrafo 2º, e diz que não se aplica a hipótese do parágrafo 1º se a microempresa e as empresas de pequeno porte mantiver escrituração contábil. A gente tem que entender essa escrituração contábil, não é só apenas o controle financeiro, a gente guardar as notas fiscais, fazer a entrega do relatório de faturamento. Isso não é contabilidade. Contabilidade é aquela contabilidade formal, onde todos os registros eles são lançados no livro diário, emitido o livro razão, feito conciliação de contas e formalizada. Então, para as micro e pequenas empresas, e principalmente para os MEIs, ter uma escrituração contábil gera uma despesa que possivelmente não possa ser arcada. Então, nós vemos que a maioria das microempresas, empresas de pequeno porte, opta por ter essa presunção de lucro para não ter que ter um custo financeiro contábil. Então, porque não é só pagar o contador, tem também de ter controles internos que dê os documentos, né, que façam o controle para que a contabilidade possa ser realizada. No parágrafo 2º diz só que tudo que eu falei aqui e me referi a ME e EPP também vai se aplicar ao MEI. Então, este é o fundamento legal, onde trata as regras de como se comporta a isenção da distribuição de lucro, e a gente já viu que essa isenção, sendo distribuição de lucro, ela não é de todo o lucro, e sim de uma parcela do lucro. Bom, para clarear nosso entendimento, né, esse esquemazinho aqui vai nos ajudar. Então, temos aqui a pessoa jurídica do MEI, onde ela vai ter suas receitas brutas, suas despesas, e o resultado será o lucro. Se nessas despesas houverem pagamentos ao titular em forma de prolabore, aluguel e prestação de serviço, será renda da pessoa física do titular e ela vai ser tributada tanto no imposto de renda na fonte, que é logo no momento em que recebe o valor, dependendo do valor, e ajustada na declaração do imposto de renda lá da pessoa física, no ano seguinte. Já quanto ao lucro, que realmente é distribuição de lucro para o titular pessoa física, nós vamos ter uma parcela dessa renda considerada rendimento não tributável, que é, no caso, a isenção parcial, e aqueles percentuais que está lá na legislação, quando a gente vai observar a lei que ele manda seguir, vemos que, em regra geral, existem muitos outros percentuais aí para outras atividades de transporte e tal. Mas como revenda de mercadoria e serviço é o carro-chefe dos MEIs, para a gente, essas duas alíquotas aqui é suficiente para clarear. Se for outra atividade, tem que pegar a legislação e ver qual o percentual que se aplica àquela determinada atividade. Então, se o MEI vende mercadorias, revende mercadorias, 8% da receita bruta é isenta, ou seja, não pode tributar. E se o MEI é um prestador de serviço, 32% da receita bruta, que a gente já sabe, o que é uma receita bruta, não vai ser tributável. E o que sobra? Se eu pego o lucro, tiro 8 ou tiro 32, sobra alguma coisa. O que sobra? Sobra da diferença dos 100% menos 8 ou da diferença dos 100% menos 32, vai sobrar o que é rendimento tributável. Então, ser tributável não significa necessariamente que pagará o imposto de renda, pois ainda será deduzida as despesas dedutíveis lá na declaração do imposto de renda. E também para chegar ao cálculo do valor do imposto a pagar, a gente aplica uma tabela progressiva, que é a tabela progressiva do imposto de renda. Então, quando a gente leva todos os rendimentos tributáveis para a declaração, que a gente faz todas as deduções, a gente encontra a base de cálculo para o imposto de renda. Só depois de encontrado a base de cálculo é que a gente vai aplicar a alíquota nessa tabela progressiva e que essa tabela progressiva também tem outras deduções adicionais. Ok? Para conhecimento, né? Para que a gente possa fazer cálculos do imposto de renda, e nós vamos tratar alguns exemplos aqui, precisamos conhecer a tabela progressiva do cálculo do imposto de renda da pessoa física, que está vigente, né, do ano de 2024, referente ao ano calendário de 2023. Então, sabemos que, para chegar ao valor do imposto de renda a pagar, nós temos que passar por algumas etapas. Primeiro, conhecer quais são os rendimentos
tributáveis. Não sei por que ele faz isso. Tributáveis. Conhecendo quais os rendimentos tributáveis, a gente vai diminuir todas as deduções que são despesas dedutíveis. Depois que a gente chega nas despesas que deduz as despesas dedutíveis, a gente vai chegar à base de cálculo do imposto de renda. Conhecendo a base de cálculo, a gente vai ter que aplicar essa tabela, que ela é chamada de tabela progressiva, porque ela tende, né, ela objetiva tributar mais quem tem mais renda e tributar menos quem tem mais renda. Ó, as alíquotas ela vai aumentando de acordo com o aumento da renda. Uma outra observação que a gente precisa ter nessa tabela é que, além da isenção que o MEI teve com relação à presunção de lucro, né, daquelas alíquotas, que se transformou numa parte tributada e outra não tributada, dentro dos rendimentos tributáveis, ainda tem uma outra parcela a deduzir e também tem a condição de ser possível aplicar a alíquota zero. Então, se eu tenho uma renda e a alíquota do imposto de renda é zero, quer dizer que eu não vou pagar imposto de renda, desde que a minha base de cálculo seja até R$ 24.511,92. Acima disso, a alíquota vai aumentando e a parcela a deduzir também vai aumentando. Essa parcela a deduzir, além da alíquota ter a intenção de tributar mais quem recebe mais, essa parcela a deduzir também tem essa função. Porque, observe, se eu recebi R$ 24.511,93 só por causa de 1 centavo, eu vou pagar 7,5% de imposto de renda, eu vou calcular, né? 7,5% de imposto de renda. Não é justo eu pagar o mesmo percentual proporcional de quem vai ganhar 33.919, se eu aplicasse o mesmo percentual. Então, o que é que acontece? Você aplica o mesmo percentual, mas diminui uma dedução de um mesmo valor. Então, quanto mais aumenta esse valor, mais diminui o efeito dessa dedução. Então, essa é a lógica da tabela progressiva do cálculo do imposto de renda. Além de uma das possíveis deduções, são as deduções por dependentes, que são limitadas, né? O valor é limitado a 2 por dependente, e fica também limitado a um total geral de R$ 16.754,34. Bom, com essas explicações gerais, a gente já pode passar para os nossos exemplos. Bom, pessoal, agora chegou a hora do vamos ver, né? Então, no exemplo 1, a gente vai partir do pressuposto, né, que José, exemplo 1, tem como renda da pessoa física apenas os rendimentos obtidos lá da empresa MEI, que ele é o titular. Então, os rendimentos, entendemos aqui que é a distribuição do lucro da pessoa jurídica do MEI para a pessoa física. Que ele não tem nenhum dependente e que também não teve nenhuma despesa passível de dedução durante o ano calendário 2023. Então, essas informações de dependentes e de dedução, essas são informações que vai alimentar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, no nosso exemplo, a empresa MEI obteve receita de vendas no valor de R$ 81 mil, obteve despesas de 40 mil e, consequentemente, um lucro de R$ 41 mil. Com o lucro, né, o lucro de R$ 41 mil representa o quanto vai ser distribuído para a pessoa física, que é a renda recebida pela pessoa física. Neste caso, essa pessoa teve, a pessoa José exemplo 1, teve uma renda superior a R$ 30.639,90. Então, neste caso, ele estaria obrigado a declarar o imposto de renda no ano 2024. O primeiro passo para a gente conhecer a tributação, quanto será o imposto de renda a pagar, conhecer, separar, né, os rendimentos isentos, que são os rendimentos não tributáveis, dos rendimentos tributáveis. Pela nossa regra lá, a regra da legislação, diz que se eu tenho atividade de comércio, o fisco entende que o lucro do comércio que ele isenta é 8% da sua receita bruta. Se a receita bruta é de 81 mil, vezes 8%, 6.480 é que o fisco reconhece como isento. 41 mil menos 6.480 é 34.520. Então, o fisco não reconhece como isento e, por isso, 34.520 vai ser a parte do rendimento tributável para esse nosso exemplo 1. Então, conhecendo o que é tributável e o que não é tributável, a gente parte para o cálculo, conhecer a base de cálculo do imposto. Aqui eu só conheci o rendimento.
Para conhecer a base de cálculo do imposto na declaração do imposto de renda, é permitido fazer algumas deduções que a legislação permite. São elas dependentes, despesas médicas, despesa construção, formal, né? Não vale o curso de inglês e outros cursos, é a formação da pessoa física. Então, tem várias regras aqui que não tem como passar todas as informações, porque não é um curso de declaração do imposto de renda da pessoa física, e sim a gente está vendo aquilo que é o básico para o entendimento do reflexo da distribuição do lucro na declaração da pessoa física quando MEI. Então, no nosso exemplo, a gente colocou aqui que ele não tem dependentes e que ele também não teve nenhuma despesa. Então, isso implica que do rendimento tributável eu não tenho nada a deduzir. Se não tem nada a deduzir, a base de cálculo do imposto de renda ficou igual ao rendimento tributável. Depois que a gente conhece a base de cálculo do imposto de renda, a gente parte para o cálculo do imposto propriamente dito. Então, pegamos a base de cálculo que já foi calculada aí em cima, reconhecemos que é 34.520. Uma vez que a gente conhece a base de cálculo, a gente vai fazer a aplicação da tabela progressiva. Primeira condição da tabela progressiva é a alíquota. E identificar qual a faixa que essa pessoa física se encontra. E, neste caso, com uma base de cálculo de 34.520, ele está na faixa de 15%, que vai de 33 a 45. Então, eu vou aplicar esses 15% sobre a minha base de cálculo. 15% dos 34.520, eu encontrei um valor antes da parcela deduzida de 5.178. Só que quem tem a alíquota de 15% também tem um desconto de 4.582,38, que a gente chama de parcela a deduzir do imposto, que é 4.380 menos 4.382,38. Eu encontro aqui que eu tive um imposto a pagar de R$ 795,62. No entanto, esse aqui é o cálculo que é chamado cálculo pelas deduções legais. Eu só não deduzi nada porque ele não tinha. Se ele tivesse, eu iria deduzir. Então, se eu escolher a opção deduções legais, eu tenho imposto a pagar de R$ 795,62. No entanto, no próprio preenchimento da declaração do imposto de renda, existe uma outra possibilidade de cálculo, que é o desconto simplificado. O que representa esse desconto simplificado? Eu troco o meu direito de fazer essas deduções por um percentual fixo de 20% da minha base de cálculo. Então, 34 mil, que era o meu rendimento tributável, que foi igual à minha base de cálculo, menos 20% de 34, que dá 6.904, eu encontro a base de cálculo pelo desconto simplificado, que é de 27.616. Veja que, como eu tive direito a desconto aqui, a minha base de cálculo alterou de 34 para 27. Consequentemente, eu tenho observar novamente a faixa que está essa minha nova base de cálculo. Então, essa minha nova base de cálculo de 27, ela está aqui no percentual, alíquota no percentual de 7,5%. Quem tem 7,5% tem uma parcela, quem tem alíquota de 7,5% tem uma parcela deduzida de R$ 1.838,39. Então, 27 ou 7,5% de 27.616, eu encontrei R$ 2.000. Eu tenho direito a deduzir R$ 1.838,39, então o imposto a pagar pela modalidade do desconto simplificado seria de R$ 232,81. Para melhorar ainda mais o entendimento, a gente vai ver como isso se comporta lá na declaração do imposto de renda. Para isso, eu vou precisar apertar um pouquinho aqui, mas é por uma boa causa. Eu vou abrir, de um lado, a declaração do imposto de renda e do outro, a nossa apresentação. Eu não quero desse lado. Eu quero desse lado aqui. Vamos ver se a gente consegue aumentar mais para melhorar a visualização. Eu acho que isso é o máximo. Bom, o máximo que eu consigo é isso aqui. Pronto. Deste lado, eu abri o programa em que a gente preenche a declaração do imposto de renda. Eu vou abrir aqui uma que está em preenchimento, que é do nosso exemplo, que eu abri só para fazer simulações, porque para entender como vai se comportar o cálculo, a gente precisa fazer as simulações. Então, no nosso exemplo, eu já criei aqui a pessoa, né, já está cadastrado, né, a exemplo. Eu preciso
fazer a declaração baseada nessas informações. Então, o primeiro passo é apresentar o rendimento. Eu tenho um rendimento não tributável e tenho um rendimento tributável. Vamos procurar aqui onde é que eu coloco os rendimentos tributáveis. Eu posso acessar aqui, mas também posso acessar por aqui. Então, essa pessoa ainda não tem nenhum rendimento, eu vou abrir um novo. Eu preciso informar a fonte pagadora. Então, o CNPJ da empresa dele, MEI, é esse aqui. Esse CNPJ é fictício, tá? É 17.623.790, nível ao contrário, 64. A fonte pagadora é a nossa empresa exemplo, e eu tenho que colocar aqui o valor dos rendimentos recebidos. Tributável. Tributável foi 34.520. 34.520. Os rendimentos que vêm de distribuição de lucro, eles não são calculados contribuição previdenciária, nem imposto de renda da fonte, nem 13º. Então, basta essa informação para cadastrar o rendimento tributável. Agora, eu preciso também cadastrar os rendimentos isentos e não tributáveis. Eu venho para essa opção, vou também, novo, e eu vou escolher qual é a modalidade. Veja que existem vários rendimentos que são isentos e não tributáveis. Nesse nosso caso, são rendimentos de sócio titular de microempresa tal, exceto, né, aquilo que ele tenha recebido de prolabore, como está na legislação que a gente acabou de ver. Eu preciso informar a fonte pagadora, que é o CNPJ do MEI. 3, 790, 64. E o nome. E o valor não tributável ou isento, 6.480. Pronto. Com esses passos, eu já informei qual seria, como foi distribuído esse lucro, como foi recebido na pessoa física. Uma parte tributável e outra não tributável. Se eu tivesse dito que essa pessoa física, né, José Exemplo, tivesse tido dependentes, despesas, eu iria para dependentes, depois iria pagamentos efetuados. Nesse exemplo aqui, a gente não vai tratar sobre isso. No segundo exemplo, a gente trata sobre né, um exemplo com essa informação. Perdão. E aqui, com essas informações, eu já conheço o quanto essa pessoa vai, a José Exemplo, iria pagar de imposto de renda se fosse pelas deduções legais, olha, 795,62, ó, 795,62. E se ele escolher o desconto simplificado, ele iria pagar 232,81, 232,81 pelo desconto simplificado. Além do valor a pagar, né, de imposto, lógico que nessa situação, na entrega da declaração, eu iria optar pelo desconto simplificado, porque dá um menor imposto a pagar. Além da informação do imposto a pagar, veja que ao lado apresenta a alíquota efetiva. Ou seja, neste caso, ele estava com uma alíquota do imposto de renda de 15%, mas com a parcela a deduzir, a alíquota efetiva mesmo que ele está pagando de imposto de renda é 2,3%. Desculpa, 2,30%. E no desconto simplificado, ele tem uma alíquota efetiva de 0,67%. Ou seja, da base de cálculo, ele está pagando 0,67% de imposto, apesar de que na tabela aparece 7,5% a alíquota do imposto. Bom, agora nós vamos para o exemplo 2. Neste exemplo, José Exemplo 2 tem como renda da pessoa física apenas os rendimentos obtidos pela empresa MEI, que é da atividade de comércio. No entanto, ele tem 2 dependentes, teve despesas médicas de R$ 5.000 e teve despesas com instrução de R$ 6.000. Como isso reflete na declaração do imposto de renda dele? Então, não alteramos nada com relação à receita bruta, então o rendimento tributável do MEI continua sendo 34.520. Com relação à base de cálculo do imposto, nós vamos acrescentar que ele tem 2 dependentes. Pela legislação, cada dependente é possível deduzir um valor de R$ 2.275,08. Como ele tem 2 dependentes, isso dá R$ 4.550,16. Teve também despesas médicas de R$ 5.000. Então, R$ 5.000 entra como deduzindo da base de cálculo. Diz que ele tem despesas com instrução no Brasil. Então, vale a pena dar alguma explicação com relação a isso, por quê? Pela legislação, só é considerado despesas com instrução as despesas com ensino regular, é aquele que está regulado pelo MEC, ou é aquele que vai da creche até o doutorado, desde que essas instituições sejam reguladas. Então, não entra aí nenhum outro tipo de curso que não esteja nessa regulamentação. Além disso,
com relação à instrução, o regulamento do imposto de renda ele não permite que seja colocado como despesa dedutível para chegar à base de cálculo do imposto de renda todo o valor que é gasto. Ele dá um limite por pessoa, né, que seja o titular e seus dependentes, aquele que estejam dentro da declaração, por pessoa, o valor de R$ 3.561,60. Então, eu estou considerando que toda despesa médica, desculpa, que toda despesa aí de educação seja do titular, já para provocar essa diferença aqui. Que mesmo ele tendo despesas de instrução de 6 mil, só vai entrar como despesas dedutíveis o valor de R$ 3.561,60. Esse valor é válido para o ano 2024. Pode ser, aí, anualmente eles fazem essa alteração, então esse valor aqui se altera. Então, dos rendimentos tributáveis, a gente chegou a uma base de cálculo do imposto de renda de R$ 21.408,30. 34 centavos. Esse valor a gente vai aplicar aqui na tabela progressiva. E o que é que a gente encontra quando vai para a tabela progressiva? Que ele está dentro do limite de alíquota zero e, consequentemente, parcela deduzir zero também. Quando eu coloco a minha base de cálculo de 21.408 com uma alíquota zero de imposto de renda, é lógico que o meu imposto a pagar vai dar zero também. Isso no caso, né, da apresentação da declaração com base nas deduções legais. Com relação à apresentação pelo desconto simplificado, uma vez que a gente troca todas essas possíveis despesas, né, as despesas dedutíveis, a gente não considera e troca pela alíquota de 20% sobre o rendimento tributável. Nós chegamos a um valor de dedução, de desconto simplificado, de R$ 6.904. E dá uma base de cálculo de R$ 27.617, que nessa faixa está aplicando uma alíquota de 7,5%. Com a parcela deduzir, eu continuo aqui com os meus R$ 232,81, porque a única alteração do exemplo 1 para o exemplo 2 foi a inclusão de despesas dedutíveis. Uma vez que o desconto simplificado não considera as despesas dedutíveis, então, ficou, né, o mesmo valor do exemplo anterior nesse caso. Todavia, nesse caso, eu não vou considerar para entregar a declaração simplificada, porque a declaração pelas deduções legais, agora, ela é mais vantajosa. Então, vamos ver como a gente apresenta esses valores lá na declaração do imposto de renda. Então, o primeiro item que não existia, que a gente vai incluir, são os dependentes. Então, eu tenho aqui que incluir 2 dependentes. O primeiro dependente eu vou colocar como companheiro e informar o CPF. 44436-250-03. Vou colocar que ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1980. O nome dela é fulana de tal, não precisa um e-mail, ela mora com o titular e aqui na declaração já acrescentou o valor de um dependente, que é 275,08. Eu vou confirmar e vou incluir o novo dependente. Esse novo dependente eu vou colocar como filho e também preciso apresentar o CPF do dependente, independente da idade que ele tem. Então, eu vou colocar que ele nasceu no dia 25 de dezembro de 2021. E ele é filho, o nome dele é filho de fulano de tal. Ele também mora com o titular da declaração. Então, agora eu tenho a soma de 2 dependentes. Por isso que o valor aqui é 4.550,16. Vou confirmar. Além disso, eu tenho despesas médicas. As despesas, elas são colocadas nessa opção aqui, pagamentos efetuados. Eu vou clicar em novo e vou escolher aqui onde está a despesa médica. Eu vou colocar uma despesa hospitalar para eu informar um CNPJ. Eu vou dizer que essa despesa foi do próprio titular. E aí, como é hospital e clínica, é uma pessoa jurídica, eu preciso informar um CNPJ. 75-399-475-3100. Vou botar aqui o nome hospital e vou informar o valor de R$ 5.000 como despesas médicas e confirmar. Então, eu vou agora incluir a outra despesa dedutível, que é a despesa com instrução. Essa despesa com instrução no Brasil está aqui, logo em cima, código 01. Também preciso informar o CNPJ da empresa de instrução. E eu vou colocar nome, né, escola tal, e vou informar o valor integral da minha despesa, R$ 6.000. Por quê? Eu informando o valor integral, o próprio sistema já vai fazer a dedução baseado no limite. Como eu só tenho o titular, que a despesa foi do titular, todo o valor vai para o titular, então ele vai calcular aí o que cabe de dedutível na declaração. Então, incluir a despesa médica.
Então, o que é que aconteceu? Já incluí todas as informações que a gente acrescentou, e aí o que foi que ele fez? Ele chegou, né, a uma base de cálculo de 21 mil, viu que a alíquota é zero, então ele colocou que por desconto, deduções legais, o imposto a pagar é zero. Já pelo desconto simplificado, o imposto seria R$ 232,81. Aqui eu vou, lógico que nesse sentido, pela minha opção seria pelas deduções legais. Aqui eu vou abrir um resumo dessa declaração para demonstrar como foi que ele considerou os rendimentos. Ó. Considerou rendimentos tributáveis de 34 mil e considerou como dedução a primeira dedução, despesas com dependentes, a segunda dedução com instrução, no valor limitado a R$ 3.561,50. Então, mesmo informando o valor de 6 mil, ele só me deu o direito que cabe, né, de acordo com a legislação do imposto de renda. Como despesa médica não tem a questão de limite, todo o valor de R$ 5.000 de gasto foi colocado aqui como deduções dos meus rendimentos tributários. E aí o cálculo, né, chegou uma base de cálculo de 21.408. Desses 21.408, como ele não apresentou, não está na faixa, ele não apresentou nenhum imposto devido. Com base, né, essa demonstrativa aqui é com base nas deduções legais. Bom, então, concluímos esse nosso exemplo número 2. Bom, agora nós vamos para o nosso último exemplo, exemplo número 3. Bom, neste exemplo, José exemplo 3, além dos rendimentos da atividade do comércio, como MEI, ele também recebe salários, ou seja, ele também tem emprego, e no ano ele recebeu R$ 17.500. Ele também tem 2 dependentes, essa informação sobre as despesas dedutíveis eu não alterei, eu apenas estou trazendo um exemplo em que, além do rendimento do MEI, ele também tem outras fontes de renda. Isso por quê? Para a declaração do imposto de renda da pessoa física, deve ser apresentado toda a renda que ela obteve no período, seja ela tributável, seja ela não tributável. No caso, o salário é um rendimento tributável, então por isso que ele está se somando à parte tributável aqui que veio como distribuição de lucro. Mas existem outros tipos de renda que não são tributáveis. Por exemplo, rendimento de caderneta de poupança. Se você tem aplicação na caderneta de poupança, todo final de ano, né, as empresas bancárias colocam à disposição o extrato para a declaração do imposto de renda e lá vai ter qual foi o seu rendimento. Então, esse rendimento ele vai entrar na declaração como um rendimento isento, um dos tipos de rendimento isento. Então, quando a gente abriu lá a declaração aqui para incluir rendimentos isentos, tem uma lista das possibilidades. Então, todos aqueles rendimentos também têm que ser apresentados. Inclusive, né, a lista de rendimentos tributáveis. Então, o salário, a aposentadoria até uma faixa, ela também é tributada. Se você tem rendimento de aluguel, se você prestou serviço como pessoa física a outra pessoa, então todos esses rendimentos têm que ser apresentados na declaração do imposto de renda da pessoa física, que é chamada declaração de ajuste. Então, desse cenário aqui, a única coisa que mudou foi essa nova fonte. Então, se esse salário é um rendimento tributável, eu vou aqui na categoria de rendimento tributável e vou incluir um novo rendimento tributável. Para isso, como é salário, eu preciso informar aqui um CNPJ. Poderia ser um CPF se você fosse um trabalhador doméstico, a fonte seria um CPF. Vou colocar aqui quem trabalha na empresa ABC, que teve rendimentos tributáveis no valor de 17.500, de acordo com o nosso enunciado. Todo rendimento de salário tem os descontos da Previdência, que é o desconto do INSS. Então, eu preciso informar quanto foi descontado no ano. Sobre esse valor, não está abaixo desses 24 mil, então a alíquota é zero. 13º salário, eu vou informar aqui que foi R$ 1.500. No entanto, a informação sobre o 13º em nada altera o cálculo do imposto de renda, porque os valores de 13º, inclusive o imposto, ele é considerado como uma retenção definitiva. Não se mistura com as rendas tributáveis, com as outras rendas tributáveis. Mas a gente vai informar e a própria declaração aqui vai saber que ele não vai fazer parte do cálculo. Então, eu vou acrescentar essa renda.
Então, neste cenário, o que aconteceu? Eu aumentei os meus rendimentos tributáveis e continuei aqui com as mesmas despesas. E aumentou, não continuou com as mesmas, porque aumentou apenas aqui o INSS, porque o INSS também é considerado uma despesa dedutível. Então, por isso que foi acrescentado aqui. Então, com isso, a gente chegou a uma base de cálculo de R$ 38.108,34, que está na faixa de 15%. Então, a base de cálculo com a alíquota de 15% e com a parcela deduzir, eu chego a um imposto a pagar pelas deduções legais no valor de R$ 1.333,87, que é o mesmo valor que está aqui na nossa simulação, na declaração do imposto de renda, no programa, né, que gera a declaração do imposto de renda. Agora, o que aconteceu com o desconto simplificado? No desconto simplificado, eu desconsidero todas essas despesas dedutíveis e opto por uma alíquota de 20% em cima do rendimento tributável, que dá R$ 10.000. Com isso, eu tenho uma base de cálculo de 41.616. 41 mil também está na faixa de 15%. Então, 15% menos a parcela deduzir, pelo desconto simplificado, eu pagaria R$ 1.860,02, que está aqui também na nossa simulação, R$ 1.860,02. É claro, né, que o imposto deu bem maior, porque aumentou os meus rendimentos tributáveis, enquanto as minhas despesas aumentaram um pouco, né? A diferença aqui foi um aumento só de R$ 800. Então, quanto mais renda tiver, logicamente que o imposto vai dar um imposto maior. Aqui eu queria chamar a atenção, né, que todos esses nossos exemplos, a gente partiu de uma pessoa titular do MEI, que estaria recebendo repasses, né, da sua. Desculpa. Recebendo esses repasses, né, num montante em que geraria a obrigação de apresentar a declaração. É claro que, se a receita bruta do MEI menos as despesas der um lucro inferior, mesmo eu calculando 80%, ou desculpa, 8% desse lucro, pode ser que a parte tributável não exceda o valor de 24 mil lá e que eu continue aqui. Não exceda, desculpa, não exceda o valor de R$ 30.669,90 e eu fique aqui desobrigado. Entende-se que quem recebe até esse valor, consequentemente, o imposto é zero. Por isso que eles desobrigam quem tiver rendimento tributável até esse valor. Então, no nosso exemplo, não vou tratar nenhum exemplo em que a distribuição do lucro foi inferior a 30 mil, porque os procedimentos seriam os mesmos. Mesmo não sendo obrigada, quem quiser declarar, vai declarar essa parte como rendimento tributável, mesmo não sendo obrigada, e vai declarar a parte que é do percentual aplicado sobre a receita bruta como o rendimento não tributável. Bom, então, nós encerramos por aqui. Aqui está a referência que eu utilizei, a referência básica da legislação. E obrigada a todos, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.